Sonic Anual 2022. No mundo da Blaze, aquele que vimos no jogo de Sonic Rush Adventure, a Blaze está enfrentando um navio pirata. Ela se lança com seus poderes de fogo para perto do inimigo. Blaze graciosamente bota fogo no navio inimigo e pega a cabeça do robô, intimidando ele para saber onde se encontra o líder dos robôs piratas. Só que o robô afirma que não sobrou mais ninguém. Capitão Whisker, Johnny e até Min e Moon, todos eles se foram. Isso deixa a Blaze chocada, pois aparentemente ela venceu a guerra contra os piratas. Mais tarde, a Marine está tentando consolar a Blaze, pois a nossa princesa gata está chateada, já que ela acha que deve ficar constantemente vigilante. Marine, a Guaxinim, tenta convencer a Blaze a relaxar, já que elas venceram. Porém, a Blaze afirma que ela é a princesa de um grande império e guardiã das Esmeraldas do Sol, e cada uma dessas funções requer tremenda responsabilidade. Ainda mais ter duas funções juntas, aí é mais responsabilidade ainda. Então a Marine se pergunta se ela não consegue convencer a Blaze a relaxar, quem será que convenceria? Então, no mundo do Sonic, em Lava Reef, na Ilha dos Anjos, Blaze quer vir conversar com Knuckles. Já que a Blaze aprendeu que ela pode confiar e buscar ajuda com outras pessoas, graças ao Sonic. E como Knuckles também é um guardião de esmeraldas, ela quis conversar com ele. Blaze sabe que o Knuckles tem vigiado a ilha por sua vida inteira, e quer perguntar se é aceitável se afastar dos deveres ou se deve honrar seus compromissos toda hora. Knuckles pergunta se ela é uma princesa e tem compromissos reais. A Blaze responde que ela tem sim, porém os ministros fazem a maior parte do trabalho, ela apenas supervisiona a papelada. O reinado dela é próspero e pacífico, e ela usa o tempo livre dela para lutar contra os piratas que infestavam os mares. Knuckles pergunta sobre as Esmeraldas do Sol, e a Blaze responde que elas estão em um lugar seguro, sob constante vigilância, e isso se ela mesma não estiver usando. Knuckles pergunta se ela consegue guardar a maleta em um local ainda mais seguro, e ela responde que sim. Knuckles responde que mesmo com tudo isso ela não quer ficar longe, pois se algo acontecer, ela não estará lá para consertar. A Blaze responde que sim e sabia que o Knuckles entenderia ela, só que o Echidna fala que é melhor para ela tirar umas férias e relaxar. Knuckles explica que a Esmeralda Mestre não pode deixar a ilha, e ele não consegue escondê-la em um lugar mais seguro. Mesmo assim, ele sai da ilha para o bem maior de vez em quando, mesmo apostando que nada vai acontecer. Por isso, ele acha que a situação da Blaze é um presente e que é para ela não jogá-lo fora. Blaze fica feliz pelas palavras sábias do Knuckles, e o Knuckles aprecia ficar perto de alguém que sabe o que é responsabilidade. Ainda avisa que é para a Blaze tirar férias de verdade e não férias de trabalho. Por isso a Blaze logo volta para o seu mundo para fazer as devidas preparações. De volta no mundo da Blaze, na ilha de Coral Cave, Blaze, Marine e dois guardas reais estão transportando alguma coisa. Eles chegam na capela do Cetro de Joias e o guarda informa que a segurança foi triplicada e que vários barcos de patrulha estarão lá em breve. Somente a Blaze e a Capitã Marine que vão poder chegar perto da capela. Marine começa a ficar triste porque ela quer que a Blaze se divirta, mas não quer ficar longe da sua amiga. E a Blaze quer que a Marina venha com ela, mas a Capitã Marine não pode ir, pois a Blaze precisa de alguém destemido como a Marine para vigiar tudo. E se alguém tentar causar problemas, a Marine vai chamar a Blaze de volta com o poder do Cetro de Joias. Então, Blaze vai para o mundo do Sonic, no vilarejo da Floresta Floral. Enquanto Amy está contando para o Sonic sobre as suas aventuras que ela teve com as garotas no acampamento, lá numa edição passada. Queen fica feliz em ver a Blaze e pergunta qual é a ocasião, mas a princesa só responde que está de férias mesmo. E o Sonic diz que isso é motivo para celebrar. Fim.
Logo depois dos eventos de Sonic DW36, Tails vai consertar o Ômega, pois ele havia ficado muito destruído. Tails sugere que o Ômega faça um treino com Jammer, para ver se está tudo em ordem. Porém, os dois robôs ficam competitivos demais. E vemos que o treino deles começa a ficar muito intenso, já que o Ômega despedaça o M dizendo que ele é só uma babá e que deixa o robô para baixo. Ômega continua dizendo que todo esse tempo que o German ficou cuidando da Cream deixou ele fraco, pois de acordo com a sua base de dados era para o German ser ainda mais forte do que ele é. Por isso, o Ômega faz uma proposta para o German, se juntar ao Ômega em sua missão para destruir o Eggman, e para isso ele vai ter que abandonar a família da Cream. Mas o German se recusa, embora a origem deles seja parecida, pois o Ômega foi construído para destruir e o Jammer foi construído para aprender, e por isso que ele quer ficar ao lado da família da Cream. Depois disso, ambos se encaram e se preparam para uma luta muito acirrada. Mais tarde, ambos os robôs voltam todos detonados. O Tails dá uma bronca neles, mas pelo menos um reconhece a força do outro, em forma de respeito mútuo. E aí pessoal, só um aviso aqui para quem tá curtindo aí o vídeo. Se você tá gostando do vídeo, se você acha legal essa série de histórias em quadrinhos do Sonic, clique em gostei, né, deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e clique no sininho para receber notificações, beleza? Então, recado dado, vamos continuar aí para a próxima edição, que a história tá ficando cada vez mais louca. Cream e sua mãe estão indo para o acampamento do herói, onde várias crianças estão muito ansiosas para acampar. Só que o local não parece em nada daquilo que foi anunciado na propaganda, o que é um tanto suspeito. Mesmo assim, a Cream está bastante ansiosa para aprender e ser uma heroína de verdade. Porém, na verdade, todo esse lance de acampamento era uma farsa, armado pelo Orbot e o Cubot, que querem descobrir informações sobre a restauração, e por isso vão tentar extraí-las das crianças. Usando disfarces questionáveis, eles dizem que vão ensinar as crianças a serem verdadeiros heróis, e elas ficam todas felizes. Primeiro, os falsos instrutores amarram as crianças e vão ensinar elas a se libertar de cordas calibradas especificamente para conter a velocidade. Só que a Cream escapa fácil usando uma pedra, e diz que uma vez o Sr. Sonic contou para ela que escapou de uma corda utilizando seus espinhos. O Cubot anota essa informação, já que cordas não são uma possível fraqueza do Sonic. Depois eles vão construir um esconderijo. Orbot e Cubot perguntam para a Cream como é o esconderijo da restauração, para que eles possam criar um igual para as crianças. Só que a Cream responde que falta muita coisa para ficar igual ao da restauração, pois falta o shopping, a área de brincar, a barraquinha de chili dog. E o Orbot e o Cubot, vendo que eles não acertaram em nada, eles mandam a criançada fazerem tudo de novo, né? E à noite, o Orbot e o Cubot pedem para as crianças contarem uma história de terror, tão assustadora que até um herói iria se assustar. E daria mais pontos bônus se envolvesse badniks gigantes nessa história aí. Só que as crianças não querem saber nada disso, elas só querem fazer s'mores, que é tipo um biscoito caseiro feito com marshmallow. Só que os dois robôs não sabem o que é o s'mores. E eu vou ser bem sincero aqui, antes de eu fazer essa tradução aqui, eu não sabia o que era um s'more. Mas é basicamente um biscoito de caseiro feito com bolacha e marshmallow. Parece ser muito gostoso. Só que, pelo fato do Orbot e Cubot não saberem o que é um s'more, isso deixa a Cream muito brava, já que eles não sabem como criar nós, não sabem construir esconderijos e nem sabem o que é um s'mores. E eu acho que mesmo que não sabia nada até há pouco tempo, eu mesmo não sabia nada de que era um s'more. Então, no outro dia, a mãe da Cream vem buscar ela. Vanilla pergunta se a Cream aprendeu a ser uma heroína de verdade, mas a coelhinha responde que na verdade, talvez todos ali já fossem heróis de verdade. Então, vemos Orbot e Cubot amarrados
mas orgulhosos das crianças que eles ensinaram até bem demais. Fim. Não ensinaram foi nada, né? É hora da colheita no QG da restauração, e todos estão trabalhando duro para colher os vegetais. Menos o Charme, que só tá na zoeira, como sempre, né? Porém o Silver está meio chateado. Sonic chega pro Silver perguntando se a cesta de frutas está cheia, e logo sai para recolher outras cestas. A Amy vem elogiar o Silver por ter ficado para o dia da colheita. Só que nenhum deles percebe que o nervosismo do Silver, até porque a Tangle vai querer descontar a fúria dela nas batatas. Mas parece que um certo ninja percebe o esquema do Silver. Enquanto a Tangle está detonando as batatas, Silver vai para um canto mais afastado para pensar. Só que o Espio está lá para conversar com ele e perguntar se está com problemas. Silver tenta fingir que não, só que ele não engana ninguém, muito menos o Espio. O Espio queria saber se tiver alguma coisa em perigo iminente, ele vai querer estar pronta, pois, né, ele quer se preparar para possíveis perigos. Só que o Silver diz que não tem perigo nenhum, e o pior ainda, ele não está no presente pela colheita. Para falar a verdade, ele nem sabe por que ele está ali, já que toda vez que ele é mandado para o passado para prevenir uma catástrofe no futuro, afinal de contas, foi por isso que ele foi criado lá em Sonic 2006. Esse foi o propósito da criação do Silver, ele ser um personagem que viaja do tempo para prevenir coisas que acontecerão, né? Só que o Silver sente que esse é seu trabalho, o propósito da vida dele. E de fato, foi por isso que os desenvolvedores criaram ele, para ser um personagem que volta no tempo para consertar o futuro. Só que no momento não tem nenhuma crise, nem no presente e nem no futuro. Não tem nada. E o Silver começa a ficar em pânico, pensando que pode ter desapercebido alguma coisa, e o desastre pode acontecer amanhã, sem eles perceberem. Só que o Espio fala para ele relaxar. Afinal, o Espio é um ninja, e ele se preocupa com a segurança da sua equipe. O perigo pode estar esperando pelo Espio em cada curva, e se ele permitir, o medo consumirá, e sendo assim, ele já vai ter perdido a luta, sem mesmo os inimigos dele terem levantado um único dedo. Por isso, o nosso ninja camaleão diz que a sua estratégia é ter fé em si mesmo e na força de seus amigos, e se aparecer algum perigo, vai ter muitas pessoas ali para ajudar o Silver a enfrentar esse perigo. Silver fica mais aliviado e confiante, e dá até um abraço no Espio. Em seguida eles ouvem o Charme gritando que é o Batata Rei, e o Vector precisa da ajuda do Espio para lidar com o Charme. Então Silver e Espio vão lá para ajudar. Mais uma grande aventura para Jet, o Gavião! Jet está preparando um calzone no micro-ondas. Para quem não sabe, um calzone é uma comida italiana muito típica e saborosa. Na sua mesa, ele tem um cartão de aniversário que ele ganhou do seu pai. Só que de repente o seu calzone é roubado pelo Wisp Ciano, e o Jet corre atrás dele. O Wisp dá o calzone para o Whisper, que devora ele rapidinho. O Whisper está se preparando para atirar no Badnik gigante, só que o Jet aparece gritando pelo seu calzone. Jet demanda que ela compense o que o Wisp roubou. O Wisp até tenta dar uma banana para o Jet, mas ele não quer isso não. O Whisper fala para ele ter cuidado com o Badnik, só que o Jet fica bravo pelo Whisper ficar sussurrando. Então o Badnik agarra ele. Jet manda a ladra de calzone usar sua prancha aérea, e que é fácil usar uma, e que ele já nasceu com habilidades para isso, e que mais um monte de coisa, que ele não para de falar. Whisper tenta se equilibrar na prancha do Jet, e com muito esforço ela consegue, e logo ela pede para o Jet parar de falar, só que ele não para, pois ele disse que antes um grande sábio disse para ele que com confiança e habilidade você pode ser tão voraz como o vento. Isso estava escrito no cartão de aniversário que ele ganhou do pai dele. E o Jet fala que ele não sabe o quão difícil é usar um Extreme Gear e que também... Cala a boca!
a Whisper grita pra ele calar a boca, porque, venhamos e convenhamos, pra tirar o Whisper do sério, o cara tem que ser chato mesmo, velho. E eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo a Whisper gritar de raiva. Mesmo sem nunca ter usado o Extreme Gear, a Whisper consegue atirar e derrubar o robô. Jet acha a habilidade dela impressionante e tenta recrutar ela para sua equipe, mas obviamente a Whisper recusa. O Whisper tenta dar o resto do Calzone para o Jet, mas ele ainda prefere ganhar um novinho. No vilarejo de Spire Hill, Ruff e Tumble estão discutindo sobre as suas rimas. Tumble diz que eles fazem apenas meia rimas e que eles têm que trabalhar melhor nas suas rimas, pois a reputação deles está em risco. Só que o Ruff não concorda muito e eles começam a discutir. Ruff quer que eles foquem no plano, mas o Tumble não quer acertar o lance das rimas agora e tenta discutir e eles se separam. Acabam brigando muito e se separam, fazer o que, né? Mais tarde os dois vão tentar roubar o museu, mas cada um de um lado, já que ambos estão brigados. E o engraçado é que mesmo separados, eles vão fazendo os lances das rimas. Então o encontro de duplas mais inesperado acontece. Rouge Tumble e Ruff Tangle. Nossa, parece até um trava-língua falar isso aqui. Vou tentar de novo. Rouge Tumble e Ruff Tangle. Até os nomes dessas duplas são parecidos, e são mesmo. Não preciso dizer que os gambás ficam bravos um com o outro e também pela presença das garotas na cena do crime. Tangle acha que ela está com Ruff para impedir que as duas pessoas mal encaradas roubem as esmeraldas do caos. É claro, né? O Ruff passou esse papinho na Tangle para ela achar que ela está fazendo uma coisa boa, né? Já a Rouge avisa que o seu parceiro, que os outros seguiram eles para tentar impedir a Rouge e o Tango de pegar as esmeraldas. Ou seja, a Rouge já faz o contrário. Ela passa um papinho ali no Tumble, falando assim, ó, eles querem catar a esmeralda da gente, ó. Se liga aí, né? E enquanto os gambás brigam, né? Porque um acha que o outro tá passando a perna no outro, né? As garotas ficam lá de boa batendo um papinho. A Tango pergunta como a Rouge veio parar ali. E ela diz que já estava na área por motivos pessoais. A gente vai ver depois, velho. E viu que a Tumble estava por perto também. E que assim os dois planejaram o assalto. No caso da Tangle, o Ruff ficou implorando para participar junto com ele. Então, a Rouge fala que já é hora de entregar esses dois patetas para a justiça. Então, os irmãos percebem que os dois só queriam roubar a esmeralda e começam a fazer as pazes. Ruff e Tumble fazem a sua rima tradicional, só que a Rouge e a Tangle também fazem uma rima e partem para a briga. A Tangle ela dá uma porrada nos dois e amarra os ladrões com a sua cauda enorme. E enquanto isso, a Rouge, sendo a boa ladra que é, vai embora com a esmeralda só pra ela. Fim.